Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a vocês a se colocarem de pé. Vou fazer a leitura de um verso da palavra do Senhor. Diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, eu li esse texto. Ontem nós tivemos um dia muito abençoado aqui. E nos surpreendeu muito o período da tarde ontem, né? O Senhor nos abençoou. E eu gostei demais do que o Senhor fez com o pastor Isaac. Fiquei impressionado, falei, poxa, o Senhor é maravilhoso. A palavra, a maneira como o pastor Isaac trouxe-nos uma palavra, eu vi a ação de Deus e a voz de Deus, o manipular de Deus nas nossas vidas. E ele, naquele testemunho, o Senhor me visitou ali no banco de uma forma diferente, de uma forma que eu não havia experimentado. Eu vi muita gente dando glórias e aleluia, mas parece que alguma coisa caiu sobre mim e eu senti aquela coisa gostosa. E ele dizendo aqui que Deus havia me dado uma mensagem, o Olavo Bilac, que tinha sido bom. E naquele momento o Senhor tomou a minha mente, que eu já não ouvi mais ele, mas me veio uma frase dizendo assim: como todos nós erramos, não se conserta um erro cometendo outro erro. Foi a frase que me veio. Eu sentado ali, aquilo caiu dentro de mim. Não se conserta um erro cometendo outro erro. Então, dentro desse texto, eu abri a Bíblia e aqui comecei a meditar sobre essa passagem, e o Senhor falou muito ao meu coração. Eu vou tentar, de forma resumida, passar para vocês alguma coisa desse capítulo 13 de 1 Crônicas, onde Davi, na obra de Deus, homem de Deus, ungido de Deus, ele diz aqui no início do verso: teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. Davi se aconselhou com os que lhes eram próximos, os capitães, os príncipes. E depois disse Davi a toda a congregação, fez uma proposta à congregação para trazer a arca novamente para Jerusalém. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Então Davi, ele observa, ele tem uma boa intenção. Ele se aconselha com os príncipes, com os capitães. Ele leva o povo e há um consenso. Então Davi parte para fazer aquele transporte da arca até Jerusalém. Só que no transporte da arca acontece algo diferente. Estão todos marchando na mesma direção. O povo está feliz. Os capitães estão felizes. Davi está feliz. Mas na trajetória dele há algo que eles nunca imaginaram que poderia acontecer. Estamos todos indo numa direção. Estamos todos alegres. Há um consenso. Nós estamos com o Senhor. Deus está conosco. Nós estamos andando na direção. Mas de repente Deus faz um sinal que mexe com eles. Diz aqui: e levavam a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Uma coisa normal, né? Uma arca, todos ali, e de repente os bois tropeçam e a arca vai pendendo, a arca vai cair. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Que coisa interessante, né? A arca ia tombar. A arca ia cair. Então Uzá rapidamente estende a sua mão para não deixar a arca cair. Ele é ferido
e ele morreu ali perante Deus, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que as coisas de Deus, elas são muito especiais, e como já foi dito aqui, nós estamos numa obra muito estranha. Numa obra muito estranha, onde, quando erramos, precisamos ter consciência de que, para corrigir o erro, precisamos agir prudentemente, não na emoção. Se nós usarmos a emoção aqui de usar, poderemos perder, inclusive, a nossa vida. Vejam que há um erro aqui nessa trajetória. Depois Davi descobre que ele não havia feito de acordo com o que Deus havia mandado, e por isso Deus estava agindo. A arca era para ser levada em varais sobre os ombros, não sobre um carro. Houve um erro, houve uma falha de Davi, dos levitas, dos príncipes, de todo o povo. Todos estavam concordes ali, todos estavam na mesma posição, todos estavam com o mesmo pensamento, estavam alegres, porém não estavam de acordo com o que o Senhor havia falado. Lá atrás, no livro de Levítico, o Senhor orienta Moisés como deveria ser transportada a arca. Então aqui nós vemos que houve um erro, houve uma falha. Mas na emoção, na hora, sem pensar, usar perde a vida aqui perante Deus e na intenção de ajudar Deus. Usar não tem intenção aqui de atrapalhar a obra de Deus. Usar não tem intenção aqui de colocar um empecilho à obra de Deus, mas ele age pela emoção, pelo raciocínio rápido, lógico, e a arca vai cair, eu preciso ajudar, e eu sou homem de Deus, eu estou aqui, e ele perde a sua vida por uma atitude imprudente. Então diz aqui, Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Vejam que Davi, ele é tomado aqui pelas circunstâncias. Houve uma morte, um homem morreu. Então Davi, que havia se aconselhado com os capitães e com os príncipes, Davi agora na emoção, na tristeza do seu coração, porque Deus havia matado um homem, Davi não faz de novo a melhor opção. Bom, então não vou levar para minha casa, eu vou levar a arca para a casa de Obed-edom. Ficou receoso. Não se conserta um erro cometendo outro erro. Nunca vamos chegar a uma posição de agradar ao Senhor quando erramos cometendo outros erros. Vejam bem, irmãos, que Davi aqui, ele é ungido do Senhor. E nessa história, mais alguém sai ferido nessa história. Mas por que Deus não feriu Davi? E por que Deus não feriu Davi? Era a responsabilidade dele? Deus disse que dos meus ungidos cuido eu, cobro eu. Então os ungidos de Deus nós precisamos ter cuidado. Porque muitas das vezes nós vamos ver um ungido cometendo um erro. Mas não entre não, irmãos. Porque você não vai conseguir corrigir o erro. Você vai cometer um outro erro para tentar corrigir um erro. E isso pode lhe custar a vida. Deus que está na frente dessa obra não dorme, não descanse, Ele é Deus. Eu costumo dizer, gosto dessa expressão, que eu e os outros pastores que aqui estamos, nós não fomos ungidos com azeite de dendê da quitanda do seu Manel. O óleo que desceu sobre nós vem do trono de Deus. Nós somos príncipes de Deus, nós somos homens de Deus. Mas como Davi cometemos erros. Como Davi erramos porque somos humanos. Numa intenção aqui, como vocês veem, Davi tinha a melhor das intenções.
Qual é agradar o Senhor? Trazer a arca para Jerusalém. Fez lá uma cabana, uma tenda para a arca. Era uma das melhores intenções. Mas ele errou. E quem é que não erra? Mas numa situação que muitas das vezes Deus vai requerer do ungido, Deus vai dizer, você está cego, ungido meu. Deus vai chamar o ungido. Deus não está nos chamando a uma rebelião. Deus não está nos chamando a tocar no homem de Deus. Deus está conversando com os seus príncipes. Deus está corrigindo os seus príncipes. Deus está balizando o seu caminho. Mas nós não podemos, irmãos, de forma alguma tentar corrigir um erro com outro erro. Desobedecendo a Deus. Fazendo aquilo que Ele não quer que faça. Ah, mas é para o bem da obra de Deus, é para o avanço da obra de Deus, eu tenho que fazer, eu sou zeloso. Fazendo o teu pastor passar vergonha? Será que é isso que o Senhor quer? Eu vou chamar a atenção do filho de pastor aqui na frente de toda a igreja, que o pastor não está zelando, eu vou chamar a atenção da esposa. É assim que o Senhor quer? Será que você está acertando? Veja que Davi, nessa circunstância, não perde a vida, perde Uzá. Eu me lembro de uma experiência de um homem de Deus, um grande homem de Deus nessa obra, e num culto as crianças começaram a conversar. E aquilo foi mexendo com ele. E aquilo foi mexendo com ele. E mexeu mesmo com a sua estrutura. E ele chamou um diácono e disse, diácono, dá um beliscão nessas crianças. E o diácono foi e gostou do negócio. Dá um beliscão, ele podia dar um beliscão no braço, mas ele foi na costela. E as crianças gritaram de dor. Ele fez o serviço. Foi muito bem feito. Terminou o culto, maravilha. O culto, as crianças choraram, as crianças aquietaram, maravilha. Foram para suas casas. Mas engraçado, o diácono ficou doente, com febre. Febre alta, e toma remédio. Amanheceu o dia, foi para uma clínica. E ficou internado. E depois faleceu. E o Senhor tomou o vaso, o irmão Ananias, e disse, ungido, não te feri o meu diácono, para não ferir a ti. Não me agradei. Poxa, Deus foi injusto, a ordem veio do pastor. Mas foi o diácono que faleceu. A ordem é de Davi, mas quem morre é Uzá. Por quê? Porque não se corrige um erro cometendo outro erro. Nós estamos numa obra estranha, nós estamos numa obra diferente. Quando Deus diz, eu tenho ciúme dos meus ungidos, são vidas preciosas, e você vê que cada um de nós somos humildes, de reconhecer que erramos, que falhamos diante de vocês, pedimos perdão, e quando um de nós deixa de ser humilde, desce, porque o Senhor não dorme, mas Ele trabalha dessa forma. A obra de Deus funciona dessa forma. É aquilo que o Senhor deu ao pastor Elias, cada um dentro da sua esfera, dentro da sua atribuição. Eu também fui diácono na obra. Eu também fui diácono. Deus me provou. Eu passei por testes para hoje ser ungido de Deus. E eu me lembro uma vez, uma orientação, e eu passei por situações difíceis, mas eu fui aprovado em todas elas. Eu passei situação de ser diácono de 2 pastores, pai e filho. E graças a Deus, fui amigo do pai e fui amigo do filho. Do pai pastor, do pastor filho. Eu fui amigo dos 2, estive ali nos 2, e eu fiz o meu trabalho como deveria ser feito como diácono. E Deus me abençoou. E eu me lembro de uma experiência que o pastor, ele determinou algumas regras, algumas orientações para o zelo, para o bem da obra de Deus, mas a sua esposa não entendeu. E a sua esposa então começou a desobedecer o próprio pastor. Eu não fiz a esposa do pastor passar vergonha. Eu não fiz um escândalo na porta da igreja. Eu não fiz o meu pastor passar vergonha. Tivemos uma reunião, conversamos e tudo se resolveu. Tudo veio ao eixo, porque o meu pastor era homem de Deus. Nessa obra, ungido de Deus, ninguém é ungido porque o outro gostou, porque se expressa bem, porque tem grau de instrução. É ungido de Deus dos mais variados graus de instrução, porque é homem de Deus, é príncipe de Deus. Então é um risco, vejo gente sofrendo até hoje porque atrapalharam um homem de Deus.
Pastor, me perdoa? Perdoa. Claro que perdoa. Mas estão sofrendo. Tem um preço a pagar. Uzá perdeu a vida. E outros aqui nessa história, nós vamos ver que Mical sofre uma maldição, porque diz a palavra do Senhor que ela despreza Davi no seu coração, o seu marido. Mical despreza, e diz a palavra do Senhor que Mical se tornou estéril e nunca mais teve filho até o dia da sua morte. Diz aqui no 2 Samuel 6, 23, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Porque Deus a feriu, por causa de Davi, do seu ungido. Então, irmãos, é uma palavra que eu deixo para todos vocês. Nós estamos num ambiente santo, maravilhoso, onde o Senhor está regendo as nossas vidas, onde o Senhor rege a sua obra. E Ele já disse para nós, é uma obra estranha. Se vocês prestarem atenção aqui no capítulo 13, no capítulo 14, Davi muda a sua estratégia, diz aqui, então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus. Já não foi mais consultar os capitães, já não foi mais consultar os príncipes, já não foi mais consultar o povo. Davi aprendeu, ele vai consultar ao Senhor. Fazia parte do treinamento de Davi, e daqui a pouco nós vamos ver no capítulo 15, Davi dizendo, pois que porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Veja que coisa interessante, irmãos. Não buscamos segundo a ordenança. Nós precisamos melhorar. O Senhor falou para nós, mas nós temos que fazer isso segundo a ordenança. Nós temos que ser sensatos. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, não podemos deixar que a emoção nos tome, porque vamos cometer outro erro. Já pensou? Um membro da igreja querendo afrontar o pastor? Não, isso, aquilo. Será que é a ordenança é essa? Não, não é. Não é essa a ordenança. Diz aqui Davi que essa ruptura foi feita porque não buscamos o Senhor segundo a sua ordenança. Então nós estamos na presença do Senhor, e o Senhor exige conserto, mas cada um, como disse o Senhor usando o pastor Elias, cada um dentro da sua esfera, cada um dentro da sua responsabilidade, e ninguém tem que se preocupar com o outro. Farei a minha parte, vocês farão a parte de vocês, e todos nós chegaremos a um ponto de bênção de Deus. Então Davi aqui reconhece, não o buscamos segundo a ordenança, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E foi uma festa. Chegou no ponto. Não é no carro, é nas varas, é na santificação, é na consagração. E vejam, irmãos, que nessa história, não só Uzá, mas Mical, a esposa de Davi, fica ferida. Nós precisamos agradar ao coração do Senhor, mas isso segundo a ordenança. Viram as profecias que o Senhor permitiu o pastor Adelimir que lesse para nós ontem, como se um servo faz concerto com a serva, com os filhos? Que coisa bacana, que coisa linda. Esse é o Senhor. Esse é o nosso Senhor que nos ensina tudo. Mas se a gente quiser corrigir um erro por nós mesmos, pela emoção, vamos criar outros erros. E não vamos ser abençoados pelo Senhor. Poderemos perder o que temos ganhado até hoje, perdendo até a própria vida, sendo um Uzá na obra de Deus, ou sendo uma Mical. Então nós precisamos ter amor à nossa companheira, amor aos nossos filhos, e se aproximar deles conforme o Senhor nos orientou na leitura daquelas profecias, e dialogarmos, e conversarmos, e levarmos o conselho do Senhor, porque nós recebemos e estamos recebendo aqui instruções do nosso Deus. Então nós vamos chegar, homens de Deus, cheios de autoridade, com sabedoria, segundo a sua ordenança. E Deus nos dará vitória. Não vai precisar ferir a minha esposa, não vai precisar ferir os meus filhos, não.
Deus nos dará vitória. Nós somos os cabeças, nós estamos reunidos nesse seminário. A minha esposa não tem o meu entendimento, apesar de ser esposa de pastor, ela não compreende como eu compreendo, meus filhos não compreendem, são muito novos. Mas eu, segundo a ordenança, orar de madrugada, colocar a mão na cabeça, bater, gritar. Bom, se você quiser fazer assim, não é segundo a ordenança. Se você quiser pressionar, não vai ser segundo a ordenança. Mas segundo a ordenança, Deus já nos falou tudo conforme nós devemos agir. E aí nós não vamos perder esposa nem filhos. Continuaremos, todos nós juntos, sem perda. E faremos aquilo que o Senhor quer que façamos. Não vamos abrir mão, não estamos afrouxando as pernas, mas faremos segundo a ordenança. O Senhor é muito exigente, irmãos. Vai lá, Saul, e não quero deixe alma nenhuma. Deixou o gado e o Agag. Perdeu, Saul. Não mandei fazer isso. Fala a rocha, feriu a rocha. Perdeu, Moisés. Faça tudo que tem que ser feito segundo a ordenança. Moisés, como já nos falou o pastor Heron, ele se emocionou. Ele ficou pela emoção, perdeu a razão. Como é que é? Cadê a rocha? Pá, bateu. Poxa, perdeu. Eu fico triste até hoje por Moisés. Poxa, que tristeza que me dá quando eu leio essa passagem. Mas ele não fez segundo a ordenança. Era para resolver o problema da água e foi resolvido, mas ele não fez segundo a ordenança. Nós podemos resolver um problema na obra de Deus de duas formas: segundo a ordenança e por nós mesmos, na emoção, no calor de agradar o Senhor e perdermos a bênção em a nossa vida. Davi aqui recupera, faz tudo e ele continua. Era ungido de Deus. Tinha vários projetos na vida dele. Mas Mical fica ferido. Mas Uzá perde a vida. Conheço um homem de Deus que Deus o chamou para essa obra. E ele veio mesmo com o coração, como diz o Senhor, naquele primeiro amor, naquele auge. E aí ele chegou em casa e pegou 2 televisões e jogou pela rua. Pegou um monte de roupa, fez um monte assim de roupa e tacou fogo. Ficou 7 anos sem a esposa e os filhos. Poxa, mas ele fez o certo, não pode ter televisão dentro de casa, não pode ter roupa, short. Mas ficou só 7 anos, porque fez na emoção. Não foi segundo a ordenança. Não conversou, não palestrou, não orou, não procurou descer o entendimento dos filhos. E aí a esposa juntou os filhos e foi embora. Não, seu pai ficou louco. Pegou os filhos e levou 7 anos sozinho. Por causa de quê? Ele não fez o certo. Não pode ter televisão dentro de casa, então ele fez o certo. Será? Será que é o certo? Pegou, jogou lá fora, quebrou tudo. E todo mundo acostumado com televisão, todo mundo usando short, todo mundo usando camiseta, e de repente faz uma pilha e taca fogo. Enlouqueceu. Não tem outra explicação, enlouqueceu. Mas Deus tem nos ensinado, irmãos. Então você pode sair daqui com essa experiência, com tudo que você está juntando aqui, chegar em casa, colocar a sua família na bênção de Deus. Mas Deus não vai precisar ferir a tua esposa, Deus não vai precisar ferir os teus filhos, você os ganhará, porque você vai fazer segundo a ordenança de Deus. Segundo a ordenança de Deus, é o que Davi faz. E guardemos isso no nosso coração, não se conserta um erro cometendo outros erros. Que o Senhor nos abençoe.